falar agora sobre design com foco em um upgrade futuro. Aqui se trata de tornar a rede ODM que está sendo construída compatível com as novas gerações de GPON que vão vir. A próxima seria XGPON, XGPON 1, XGPON 2, são as duas próximas que já se vislumbram. A ideia básica que está por trás disso, então, é quando a gente fizer o projeto da rede ótica de distribuição para atender ao nosso negócio hoje, essa rede também possa continuar sendo utilizada com a introdução de uma rede XGPON, cuja velocidade binária na primeira geração de descida é de 10 GB e na subida é de 2,5 gigabits por segundo. Okay? Os cenários que a gente vê no futuro é ter as OLTs localizadas no mesmo ponto, o sinal vem sendo atenuado tanto pela distância quanto pela taxa de split, até chegar no ponto onde está conectado o usuário, que pode ser um Cell-Based Unit ou Multi-Tenant Unit, Small Building Unit e Single Family Unit. Tá? E pode ser também, para o caso de usuários residenciais, a Multi-Dwelling Unit, tá? Ou uma ONU que eventualmente pode estar atendendo a mais de uma casa. Tá? Como é que essa ONU atende a mais de uma casa? É através, por exemplo, de uma continuação com uma rede GFAST, por exemplo, que trabalha velocidades binárias altas, usando distâncias curtas em par lançado. Ok? A mesma coisa se aplica para a MDU. A MDU também pode ter a parte de subida no edifício metálica, já que às vezes é difícil passar fibra ótica usando a tubulação, os dutos que estão instalados e que já tem normalmente pares telefônicos instalados. Então a tecnologia de DSL sobre par metálico, ela não desapareceu. Tá? Ela ainda existe e as novas gerações dessa tecnologia permitem com que a nova geração permite trabalhar com velocidades mais altas, de 300 megabits por segundo e até de 1 gigabit por segundo em distâncias bastante curtinhas. A vantagem, do ponto de vista da operadora, é que ela não precisa lançar uma fibra para cada casa, usando uma MDU, que tem no primário uma ONU de GPON, ou de XGPON no caso, e do lado do cliente, do lado voltado para o cliente, tem GFAST, por exemplo, um DSLAM GFAST, trabalhando velocidades binárias altas, pode-se usar o cabeamento metálico existente. A ideia básica é essa, né? Eu chego até o meu usuário final, até bem perto do meu usuário final, com uma rede ótica. A taxa de split prevista em GPON pode chegar até a 128, mas obviamente se eu uso uma taxa de split mais elevada do que 32, eu tenho que diminuir a distância por causa do orçamento de potência. O orçamento, cada vez que eu divido por 2, ou seja, de 32 passa para 64, eu perco 3 dB e meio de potência de sinal. Então, meu orçamento tem que crescer 3,5 dB. E se eu dividir outra vez por 2 para chegar em 128, são 7 dB a mais que eu vou ter de atenuação no enlace. Então, a ideia é a gente aderir àquilo que seja possível. E conhecer que o nosso projeto vai determinar também até onde a gente chega em distância e em taxa de split no futuro. Então, é um cuidado que requer uma consultoria especializada para quem vai fazer o projeto, para saber que aquela rede que ele está construindo, o que ele vai poder colocar no futuro para poder aproveitá-la durante 3 gerações da eletrônica, ou seja, aqueles 21 anos de que a gente falava. Continuando, as arquiteturas de ODM, existem diversas arquiteturas que suportam a convivência entre redes XGPON1 ou a XGPON2, que é 10 GB em ambas as direções, e até as WDM-PON. As WDM-PON são aquelas que usam vários comprimentos de onda em cima da mesma rede ótica de distribuição para poder colocar mais capacidade, aumentar o número de lambdas de descida e de subida. Em vez de ser um só, eu posso colocar vários lambdas para descida e alguns lambdas para subida. Okay? E serviços adicionais, tais como GPON, ou seja, a ideia não é que num dia a gente vai apagar todo o equipamento GPON, jogar no lixo e colocar o equipamento XGPON. A ideia é que sobre as ODMs a gente acrescente multiplexores WDM para poder colocar junto com o GPON XGPON, utilizando o WDM para poder separar as lambdas que são diferentes.
As lambdas utilizadas em GPON são diferentes daquelas utilizadas em XGPON, por isso elas podem conviver na mesma rede ótica passiva. E a estratégia de migração é essa, justamente o que a gente estava comentando, é o overlay. Mediante o uso de tecnologia WDM, conforme a alocação de comprimentos de onda, está na recomendação G.984.5, emenda 1, deve estar implementada em todas as ONUs. Ou seja, as ONUs têm que trabalhar no lambda que está descrito na norma. Dessa maneira, vão ter a garantia de que não exista interferência das lambdas da rede GPON com as futuras da rede XGPON. Bem, isso aqui é o plano de alocação de comprimentos de onda, incluindo as bandas reservadas para serviços adicionais. No caso atual, a gente tem no XGPON uma banda de guarda que não é utilizada para poder deixá-la livre exatamente para poder ter algum serviço futuro. Tá? Em 1310 nanômetros, a gente tem a portadora de subida da rede GPON. Tá? Em 1490, ou 1490 nanômetros, 1480, 1490, a gente tem lambdas de descida das redes atuais. Essas lambdas não vão ser usadas, em princípio, em XGPON. Elas vão ser deixadas livres para que, no futuro, se possa utilizar essas lambdas, continuar usando essas lambdas para o GPON geração atual. O que está especificado, no entanto, é o lambda de 1280 nanômetros, ou seja, nessa banda 1260 a 1280, para o canal de subida da XGPON, e a banda de 1575 e 1580 para o lambda de descida da XGPON. Okay? Como isso é diferente dos 1490 e dos 1310 nanômetros da GPON, existe compatibilidade. A única coisa que a gente tem que fazer é colocar um elemento adicional, que é um filtro e um combinador, um multiplex, um demultiplex da WDM, para isolar a lambda de descida atual de GPON, a lambda de subida atual de GPON, da nova lambda de subida XGPON e da nova lambda de descida da XGPON. Okay? E também deixar livre a banda dos 1550 nanômetros para, eventualmente, um sinal de CATV, de televisão a cabo, de descida. Esse também não interfere com a banda de XGPON. E essas bandas de enhancement, elas têm que ficar limpas se nós pretendemos colocar um WDM-PON. Mas isso está previsto daqui a 10, 12, 14 anos. Tá? Então, primeiramente, nós vamos ter uma rede XGPON com upstream a 2,5 GB e o downstream a 10 GB. Futuramente, o downstream continua sendo 10 GB, mas o upstream passa a ser de 10 GB, e só muito mais tarde é que a gente vai ter a ocupação de novos lambdas nessa banda, permitindo que uma portadora de descida atenda uma quantidade menor daqueles usuários que estão splitados, pendurados na ponta da rede passiva de acesso. Então aqui a gente vislumbra nessa figura a migração da rede legada para XGPON. Na fase de transição, para poder permitir o funcionamento simultâneo das duas redes, instala-se um combinador divisor de potência WDM1R na rede. Então, esse WDM1R ele permite combinar e separar os comprimentos de onda que a gente tem da OLT de GPON, a OLT de XGPON, e no canal de descida, uma possível terceira portadora de 1550 nanômetros de RF. Esse cara aqui trabalhando em 1575, 1580 nanômetros, esse aqui trabalhando em 1490 nanômetros e esse em 1550. E na descida, na ponta da mesma rede, às vezes uma terminação de rede vai ser XG, trabalhando 2,5 GB na subida e 10 GB na descida, ou uma ONU de GPON, que vai trabalhar em 1,25 na subida, 2,5 GB na descida. Okay? Então, a mesma rede que a gente está instalando hoje, com o acréscimo desse multiplex da WDM, permite trabalhar com um comprimento de onda adicional na descida e um comprimento de onda adicional na subida. A ideia é essa. Okay? Lembrando que a vantagem do XGPON é o aumento da banda para cada usuário. Por exemplo, se a gente tiver planejado uma rede com 32
com 32 divisões de potência, ou seja, a fibra primária dividida em 32 terminações, cada usuário tem 2,5 GB dividido por 32, dá 80 megabits por segundo de descida, e 1,25 dividido por 32, que dá 40 megabits por segundo de subida. Na rede de 10 GB por 2,5 GB, 10 dividido por 32 dá 32, dá 320 megabits por segundo. E 2,5 dividido por 32 dá os 80 megabits por segundo. Então a gente tem descida em 320, subida em 80 megabits por segundo, em média nas 32 subdivisões. É óbvio que a alocação de banda não precisa ser determinística. Alguns usuários podem ganhar mais banda, sendo que a banda que sobra para os outros diminui nesse caso. Isso aí é uma questão de programação na hora de fazer a ativação do usuário na rede. Então a banda que vai ser atribuída a cada um está associada à tarifa que ele vai pagar e pode ser manejada pelo sistema de gerência do GPON. Beleza? Então, para a gente terminar isso, né? Então, o balanço de potência ótica, então, para a coexistência dos dois gigabits PON, GPON e XGPON, é de uma ODN com orçamento de potência de classe B+, pressupõe um classe de potência B+. Como a gente está colocando mais um dispositivo passivo, que é o multiplex do multiplex WDM, para manejar os novos dois comprimentos de onda, foram selecionadas duas classes nominais de orçamento de potência entre os dois pontos de referência, referidos como nominal 1, que é 29 dB, e nominal 2, que é 31 dB, para a taxa de erro máxima de 10 a menos 12. E além disso, a coexistência entre PON e XGPON numa rede de distribuição ótica com orçamento de potência classe C+, força a adoção de requisitos de potência aumentado, o que permite um split adicional na ODN. Então, se em vez de classe B+, a gente adotar a classe C+, é possível ter um split adicional, por exemplo, chegar, na mesma distância, chegar a 64 subdivisões em vez de só 32. Ok? Com as margens adequadas. Ou então, alternativamente, um alcance adicional de 3,5 dB para o sistema. 3,5 dB representando 10 km a mais de extensão da rede. Partindo da premissa de que a gente tem 0,3 dB por quilômetro. Então, em 10 km, 0,3-0,35 dB por quilômetro, dá 10 km dá 3,5 dB adicionais, para a mesma taxa de split. Então, se eu tiver classe C+ de potência, eu consigo chegar mais longe dentro da rede. A recomendação G987.2 é aquela que especifica essas classes de orçamento. Recomendo a sua leitura, mas, na verdade, na hora de fazer o projeto, convém contratar um trabalho de engenharia que estude as condições da cobertura desejada da rede, o take rate, para poder selecionar a solução mais econômica possível que atenda a rede GPON atual e uma eventual evolução para XGPON dentro de 5 a 7 anos, mais ou menos. Hoje, a gente ainda consegue trabalhar com os 80 MB e 40 MB, 80 na descida e 40 na subida. Pode ser que dentro de 5 ou 6 anos, alguns clientes já demandem mais capacidade e nós tenhamos que começar a colocar novas ONTs e novas OLTs na rede, sobre a mesma rede ótica, para atender esses novos clientes. E um desses novos clientes é aquilo que a gente mencionou antes, são as radiobases de 5G. Outro novo cliente são clientes corporativos que demandam mais banda do que eu consigo dar, que hoje eu só consigo atender com o sistema ponto a ponto, poderia atender com XGPON. E, finalmente, aplicações de Smart City. Tá? Por exemplo, uma rede de Wi-Fi dentro de uma cidade inteligente, onde em cada poste, ou em cada 2 postes, a cada 100 a 200 metros, a cidade resolve colocar um ponto de acesso em um Wi-Fi para atender aplicações móveis das pessoas que se deslocam dentro da cidade, ou até mesmo negócio, televisão institucional, escolas, ou seja, o que for necessário dentro da cidade. Então, se entra esse novo perfil de clientes, é necessário aumentar a velocidade binária e não fazê-lo necessariamente com uma nova rede de fibra ponto a ponto ou uma nova rede para atender XGPON. Utilizar a rede atual para isso.
Bem, pessoal, é isso. Final do nosso primeiro clipe. Por favor, não deixem de pôr um like para esse clipe e não percam o próximo segmento, que vai ser o clipe 2 da nossa sessão. Precisando de maiores informações, entrem em contato conosco na Netcom, Eduardo Landgraf, ou comigo, Cristiano Ferraz. E aqui os esperamos para o próximo clipe e para todos os outros que virão depois. Muito obrigado por sua atenção. Até breve.